Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5, parte 5, aula 1. Bem, nessa aula então a gente vai abordar um tópico também muito importante na área de geoprocessamento, que é fazer o uso da internet. O uso da internet não para acessar sites, para acessar alguma aplicação específica na internet, e sim trazer da internet acesso a informações geográficas, a mapas, em tempo real, usando protocolos padrões aí de mercado. Bom, a internet todo mundo conhece, é um sistema global que liga aí bilhões de redes de computadores administradas, mantidas e sustentadas por diferentes instituições e organizações públicas e privadas. E a www é uma das aplicações construídas sobre a internet. Existem outros protocolos como o e-mail, FTP, que é a transferência de arquivos, SSH para conexão com outros computadores. São exemplos aí de outras tecnologias que a gente faz uso para trabalhar na internet. E o www utiliza aí uma rede de hipertextos, que podem ser vistos em diferentes browsers ou navegadores, no Firefox, no Chrome, enfim, qualquer navegador aí é capaz de ler arquivos do tipo hipertexto. Bom, e uma vantagem muito legal da internet é que ela usa protocolos padrões e abertos. Então, o próprio TCP/IP, HTTP, OPL, SML, etc. Quer dizer, usa todos esses padrões aí são abertos, São arquivos editáveis que você pode ler por qualquer até editor de texto, Bom, a internet trabalha com arquitetura cliente-servidor. É uma estrutura de computação distribuída que divide tarefas entre os fornecedores de algum recurso, servidores, e os consumidores chamados de cliente. Então, eventualmente, em um computador aqui da internet, você pode ter ali documentos, acessos a páginas, e aí você clica no link, isso é, você faz uma requisição, ele vem ao servidor e devolve alguma coisa para um cliente A, para um cliente B, para um cliente C, usando diferentes dispositivos aí da internet. Então, o cliente aqui que inicia a comunicação através do envio de requisições e recebe o retorno do que o servidor vai responder. Bom, no caso da web, de acesso, por exemplo, a documentos web, um endereço na internet, por exemplo, para acessar algum site, você digita lá www, quer dizer, antes do www tem às vezes o protocolo, se é HTTP, HTTPS, mas imagina que você fez uma requisição, então ele vai ao servidor e te devolve um documento HTML formatado, com figuras, com vários componentes aqui dentro de uma página de hipertexto. E dentro do servidor tem alguma coisa lá, Normalmente tem um servidor Apache ou tem uma infraestrutura ali que permite gerar esse documento HTML e entregar para o navegador do usuário, e o navegador do usuário interpreta aquilo e mostra de uma forma amigável para o cliente final aí. Bom, o www é então um documento de hipertexto que muito usado por todos os dispositivos eletrônicos de referência, e outros textos que podem ser acessados facilmente através de um clique de um mouse. Além de textos, podem conter tabelas, imagens, figuras. Então, o www, ou simplesmente web, é formada por bilhões de páginas de hipertexto aí pela internet. E o legal é que ele é regulamentado pelo W3C Consortium, que é
né, uma instituição que faz a regularização dos padrões que devem ser usados para publicar documentos de hipertexto na internet, né? Bom, então o HTML somente, né, na forma de um arquivo de hipertexto, ele tem uma forma como essa daqui, cheio de tags, né, ou bicudos que abrem e fecham em alguma parte do documento. E essa linguagem, somente o HTML, ele vai te produzir textos, figuras e tabelas, né? E você tem também né, mais recentemente surgiram aí os HTMLs dinâmicos, né, que é possível produzir uma página dinâmica que suporta alguma interação com o usuário, ou seja, pode dar um resultado diferente para cada acesso, dependendo, por exemplo, do login de um usuário, de uma senha, né, que você forneceu, e aí você tem acessos diferenciados dependendo dos privilégios que você tem ali. E aí aqui já começa a utilizar vários outros componentes além do HTML, como PHP, JavaScript, CSS e assim por diante, que aí permite, por exemplo, aqui no meio de um documento HTML, retornar, por exemplo, aqui a data do sistema operacional ali do usuário, né? Outro exemplo de um documento dinâmico que faz muito uso, por exemplo, de bases de dados, né? Alfanuméricas, como, por exemplo, a base de dados que está disponível em um servidor de uma agência bancária. Então, você, como usuário, faz uma requisição, né? Ele te devolve um acesso a uma página, você faz o login, ele te devolve outro conteúdo e assim por diante. Fica nesse ciclo aqui, fazendo as interações com o usuário, né, para poder fornecer as informações que você está buscando ali naquele site, né? Bom, e na parte de web maps, né? Então aqui que a gente deseja trabalhar, né? Não só informações alfanuméricas, mas nós queremos também ter acesso aos mapas. Então você vai ter um cliente lá que quer ver visualizado no navegador dele ou no aplicativo dele um mapa, né? E esses mapas estão disponíveis em algum lugar na internet. Então, esse termo web map é um termo genérico que significa o uso, né, da web para disseminar conteúdo geográfico, ou seja, aplicações geográficas no ambiente web, e faz uso de ferramentas para construir páginas dinâmicas. Bom, muito das coisas da internet hoje são, na parte de geoprocessamento, são padronizadas pelo OGC. A gente já falou um pouco dele lá no início do curso, quando a gente falou dos padrões de interoperabilidade para representação de dados geográficos, né, de ponto, linha, polígono. Então, além de definir os padrões de armazenamento de dados geográficos, o OGC também define padrões de distribuição de dados pela web. Então, é uma organização sem fins lucrativos, né, que envolve as principais companhias aí da área de geoprocessamento. Então, você vai encontrar a Google, a Azure, a Autodesk, né, a Intergraph, enfim, tem várias empresas de porte hoje que fazem parte desse consórcio. A IBM, né? Então, esse consórcio ele desenvolve especificações para serviços geográficos. E essas especificações visam resolver então questões aí de interoperabilidade, porque aí quem desenvolve os sistemas de geoprocessamento procura aderir aos padrões especificados por esse consórcio aqui, de maneira a criar aí sistemas que possam ser operados de forma interoperável, né, numa mesma base de dados. Bom, existe uma sopinha de letras aí que vocês talvez já tenham ouvido falar em alguma delas, né? Mas na parte de documentos ou somente a parte alfanumérica, você tem padrões hoje, como o XML, o OpenSearch, RDF, SOAP, XML namespace. Então, tem vários padrões hoje no mercado para você escrever documentos interoperáveis aí na internet.
Só que aí o OGC resolveu padronizar aquelas que são, ou aqueles padrões que são de uso na área de geoprocessamento. Então aqui na nossa aula a gente vai falar um pouquinho aqui do WMS, WFS, WCS, tá? E do GML, que é muito usado também para produzir mapas no formato WFS. Então vamos ver um pouquinho de cada um desses, de alguns desses formatos aqui, né? Bom, o primeiro deles é o WMS, que é o Web Map Service. Esse aqui é um serviço que produz mapas na internet e a representação dele o mapa é uma representação visual dos dados geográficos e não os dados de fato. Isso é, eu costumo dizer que o WMS é o padrão mais egoísta, porque ele não entrega o dado realmente bruto que está armazenado num servidor remoto, né? São geradas ali formatos de imagens como JPEG, GIF, PNG, né? Então depende, né, se você tem um dado vetorial ou matricial lá no servidor, para o usuário vai receber sempre uma informação pictória, uma figura, né, que não dá para fazer muita coisa a não ser visualizar o resultado daquela busca. Então esse formato ele é dividido ali, né, na hora que você digita o URL para buscar alguma coisa, você fornece ali, você passa um parâmetro para ele que é o Get Capability e pergunta para ele o que você tem para oferecer e ele te devolve uma lista de camadas. Depois você pergunta, então me dá tais camadas e ele vai te devolver tais camadas no formato de uma figura. E se você ainda quiser informações daquela figura, ele te devolve depois algumas informações tabulares a respeito daquela figura. Isso se o dado no servidor for do tipo vetorial, né, com tabela de atributos associada, ele pode devolver as informações alfanuméricas aqui. Tá? Mas sempre você tem uma figura, o que exige que a cada zoom que você dê no mapa, ele faça uma nova busca no servidor e te devolva uma nova figura para ser apresentado na tela do teu computador. Então, no caso do TerraView, né, a gente tem lá como cliente um plugin WMS usando o aplicativo e o servidor, por exemplo, mapas que estão lá no IBAMA. Então, a primeira parte é você enviar para o servidor uma requisição e ele te devolver quais são as capacidades daquele servidor. Então, observe que na URL que você digita ali, ou que você muitas vezes copia e cola de algum site aí da internet, onde tem essas informações de quem está publicando mapas nesse padrão. Então, o Get Capabilities, ele te devolve, né, daquele servidor o que tem disponível. E aí, na segunda etapa, ele recebe ali uma descrição das camadas. Então, mostra ali a lista de camadas que você tem e, inclusive, o formato e a projeção aqui que vai ser apresentado àquela camada. E ainda pode marcar aqui se você quer uma transparência ou não daquela camada. Na etapa seguinte, né, você visualiza você marca, né, aquela camada que você quer. Então você marca aqui uma ou mais camadas que você queira trazer daquele servidor. E aí ele abre para você a lista de camadas, você desenha, e aí clicando aqui na geometria, que na verdade é uma imagem, né? Você tem um JPEG aí na tela, um PNG, mas clicando sobre essa imagem, pela latitude e longitude da tela, do cursor teu, ele vai no servidor e te devolve os atributos, se caso tiver lá informações alfanuméricas a respeito dessa geometria que está aí na tela na forma de uma figura. O segundo formato, WFS, esse já é realmente você tem acesso ao dado vetorial. Então, o WFS define um serviço de cliente para recuperar objetos ou feições espaciais, isso é, pontos, linhas e polígonos, né, que estão armazenados em algum servidor. E ele te devolve realmente o dado. Você tem acesso ali à geometria vetorial, que normalmente é enviada ali dentro de um arquivo WFS, você tem ali ele vem no formato GML, né? Então você faz a mesma coisa, pergunta quais são as capacidades daquele servidor,
ele te devolve uma lista de camadas, você escolhe a feição, ele te devolve aquela feição como um arquivo GML. Claro, o teu navegador não vai saber ler esse formato GML, mas o aplicativo que você está usando, sim. E aí você pode retornar ao servidor e pedir informações daquela figura ou daquela geometria, e ele te devolve ali a tabela de atributos, se for o caso. Esse WFS tem a parte básica, né, que tem essas três propriedades, mas ainda tem também um WFS Transactional, que permite que você faça edições, você faça manipulação do dado vetorial no próprio aplicativo. Isso aí já vai exigir, então, um login, uma senha, um bloqueio naquela geometria, enquanto você estiver editando, outra pessoa também não poder editar. Enfim, toda a parte de transação aí em banco de dados é feito com o WFS Transactional. Aqui só um exemplo de uma figura, né, que é devolvida no formato GML, também ele é todo formado por tags, né, uma coisa desse tipo, mas você observa que o GML é uma especificação OGC para codificar informações em XML. Então, muitas das coisas são tudo padronizadas a partir do XML. E aí você observa aqui que sempre vai ter ali o tipo geométrico, as coordenadas, enfim, você recebe como usuário final realmente o dado geográfico vetorial para poder ser manipulado. E temos o WCS, que é o Web Coverage Service, que serve para trabalhar dados matriciais na forma de camadas, né, matriciais, que normalmente te devolve, por exemplo, uma camada no formato ali em GeoTIFF. Ele também tem essas propriedades aqui. Você pergunta o que o servidor tem para mostrar, ele te oferece, você recebe um arquivo XML com as camadas, você escolhe e ele te devolve o arquivo bruto realmente no formato que você pediu ali. Como eu disse, GeoTIFF muitas vezes é a preferência, né? Então está aqui, ó, mesma coisa, você faz o get capability, devolve as capacidades, você escolhe a lista de camadas, devolve um XML com a lista de camadas, você escolhe formato de saída e ele te devolve o arquivo no formato que você pediu. Bom, além desses formatos, existe também o JSON ou GeoJSON, que é hoje um dos padrões também OGC, muito usado para intercâmbio de dados. Então vamos falar um pouquinho dele aqui, que ele é baseado aí, né, o JSON é um formato de dados que ficou muito popular nas aplicações web, principalmente entre as APIs de serviços, né? A maior facilidade de leitura e escrita, né, justamente ele é muito usado pela facilidade da leitura e escrita. E as aplicações em Java podem facilmente manipular esse tipo de formato. É o caso, por exemplo, das APIs do Google Elevation, né, que você tem o GeoJSON ali por detrás. E ele pode manipular tanto dados numéricos, string, booleanos, arrays, conjunto de dados, objetos com várias propriedades, e pode também, no caso do GeoJSON, agregar também a parte geométrica. Então você tem a geometria, feições ou coleções de feições. Então você pode ter um ponto, você pode ter um line string, você pode ter um polygon, você pode ter um multipolygon, né? Você pode ter um point, multiline string, todos aqueles tipos geométricos que nós vimos no padrão dos padrões lá do OGC, né? Para banco de dados do PostGIS, né? Para trabalhar no PostGIS. Você tem então esse GeoJSON aqui também usando os mesmos tipos geométricos para fazer o intercâmbio de dados. Geometry Collection também é possível, né? E aí você tem então a possibilidade de declarar feições colocando todas as informações aqui com uma sintaxe parecida com essa aqui. Ok? O legal é que o GeoJSON hoje já tem duas funções muito interessantes ali no PostGIS, que é para transformar, né, você pegar uma geometria, né, e salvar no formato GeoJSON.
ou fazer o inverso, né? Pegar uma geometria e escrever como GeoJSON. Ok? Bom, o GeoJSON ele se encontra hoje disponível nas principais bibliotecas geográficas de geoprocessamento, como OpenLayers, GEDAL, MapFish, MapBlender, e linguagens de programação em Java, PHP, Python, Ruby, e nos principais servidores de mapa na internet, que é o GeoServer, o MongoDB, Twitter, PostGIS. Né? Você tem aí o GeoJSON hoje como um formato de intercâmbio de dados. Outros formatos também que são suportados, no caso, pelo PostGIS, né? Além do GML, nós temos o KML, que é o formato que veio para o padrão OGC com base nos requisitos da própria Google, né? Então, quando a Google entrou para o padrão OGC, praticamente, não digo que foi uma imposição, mas falou, olha, eu entro para o consórcio OGC, mas o KML vai ser um dos padrões aí de mercado. Tá? E o próprio formato SVG aí para dados textuais é possível usando o PostGIS. Né? Bom, catálogo de geoserviços na internet. Eu peguei apenas esse, mas existem, se você digitar no Google, Web Service, WMS, WFS, WCS, você vai encontrar aí muitos links para poder ter acesso a dados geográficos a partir desses protocolos que a gente abordou. Ok? Nós temos um exercício 5.1 proposto, que é mostrar como acessar um arquivo WMS aqui com informações que são vetoriais no servidor de origem, mas que você vai receber aqui uma figura, um JPEG. Mas mesmo assim, ao clicar aqui na figura, você consegue ter as informações. Ele não abre a tabela aqui embaixo, porque essa tabela não vem para o usuário, mas pontualmente, quando você clica aqui na tela, tem como recuperar essas informações no servidor de origem. Tá? E também não é possível você salvar, por exemplo, esse mapa no formato shape ou no formato de uma tabela de um PostGIS. Tá? O único padrão que eu poderia usar aqui é algum formato matricial para salvar essa figura que está aqui na tela. Mesma coisa para um dado WMS que na origem ele é um dado matricial. Né? Então você recebe também um dado matricial, só que é uma figura, um JPEG. Você não tem acesso ao dado bruto. Né? Então, e ele te dá ali qualquer, eventualmente, se é uma imagem RGB, você tem ali as intensidades do vermelho, o verde, o azul, que gerou aquela imagem ali, no caso de satélite. E aqui nós vamos estar fazendo exatamente a carga de um mapa, de um servidor, do projeto Brasil Data Cube, do INPE, na qual ali está disponível uma camada em WMS do satélite Cibers 4 da câmera WFI, para o Brasil todo aí. Depois, no mesmo exercício, vamos fazer a carga de um mapa no formato WFS. Aí sim você vai ver que você vai ter a geometria aqui, você dá zoom, você tem ele demora um pouquinho mais no início, porque ele faz a carga do dado vetorial, mas você pode abrir a tabela aqui de atributos, fazer consulta, você tem um dado vetorial como qualquer outro aí que a gente trabalhou no curso. E aí, se você quiser, ainda você pode salvar isso daqui num shapefile ou numa tabela do PostGIS para ter uma cópia local. Né? O problema é que se você só tiver a cópia local, qualquer atualização no servidor, o seu mapa vai ficar desatualizado em relação ao que foi publicado lá. Caso contrário, se você mantiver aqui somente a camada WFS, sempre que você carregar o seu projeto, você vai ter a última versão do mapa, que eventualmente ele pode estar sofrendo modificações constantes ali, e aí ao carregar ele aqui, você tem sempre a última versão. E o WCS, como exemplo, eu peguei uma camada aqui do IBGE para carregar um mapa de fundo aqui, uma imagem colorida, bonita aí, que pega as formações aqui da área oceânica, e a divisão aqui
eu falei, e boa parte aqui do território brasileiro. Ok? Então aqui no caso ele salva localmente, né? Você vai ver que o servidor ele te pede, o aplicativo TerraView ele vai te pedir qual é a pasta que você quer salvar o arquivo TIFF que veio de um servidor remoto aí. Ok? Então essa é a nossa videoaula sobre geoprocessamento e internet. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.